Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. A palavra de Deus nos orienta a algo muito interessante essa noite, que eu posso dizer que são boas notícias para os dias cinzentos da nossa vida. Amém? Todos nós temos dias cinzentos, não temos? Aqueles dias que parecem que, puxa, não vão acabar, mas eles acabam. A boa notícia é que eles acabam. O apóstolo Paulo nos diz assim, a partir do verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai, leva-nos mais uma vez em Tua direção. Que esta graça, que é abundante, ela possa abundar em nossas vidas agora. Manifesta o Teu agir, manifesta o Teu querer e a Tua vontade aqui, porque é isso que necessitamos e é isso que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Por que sofremos? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer nesse exato instante. Por que sofremos? Amém. O mundo diz algumas teorias. Existe a teoria da causa e efeito. Causou, você vai ter o efeito desta causa. Isso é uma teoria. Existe a teoria ocidental, a visão secular das coisas, que ela ensina que o sofrimento nosso, ele é fruto do acaso. Aconteceu. É um acidente. Simplesmente sofremos porque é casual. Mas qual é a perspectiva cristã, a perspectiva daqueles que estão em Cristo para o sofrimento? Se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver lá o que acaba acontecendo com o homem, a saída dele do Éden, e o Senhor dizendo a ele, Deus dizendo a ele, olha, agora não mais, porque pecaram, porque erraram, e há sobre vocês o domínio do pecado, há sobre vocês o domínio do erro, o domínio da falha. Há um domínio no qual você precisa entender que há uma decisão maldita nas nossas vidas. E eu posso falar isso claramente, decisão maldita. E por que decisão maldita? Porque quando nós tomamos a decisão em pecar, ela é maldita. Quando nós tomamos a decisão pelo erro, pela falha, é maldita. Como assim, pastor? Eu sou amaldiçoado? Amados, ou está na bênção, ou está na maldição. Ou você está no sim, ou você está no não. Não tem meio termo para as coisas. Nós precisamos aprender o seguinte, amados, há forças agora, exatamente agora, nesse exato minuto, como diz a palavra de Deus, do bem e do mal. E essas forças, elas estão manifestas exatamente neste lugar onde nós estamos. Por quê? Porque Deus está falando conosco, está nos ensinando, está nos instruindo, e existe uma força maligna tentando impedir que você não aprenda, para que você não ponha em prática, e você continue tomando decisões malditas para a sua vida. Decisões nas quais vai fazer com que você tenha consequências difíceis, trabalhosas, tribulosas, dificultosas. Olhe um pouquinho para a sua vida. Se nós olharmos um pouquinho para a nossa vida, se a gente olhar um pouquinho para o nosso passado, quantos de vocês já verificaram que erraram e conseguiram identificar o erro e pagaram um alto preço pelo erro? Sim ou não? Todos nós, não é? Como a gente olha para trás e fala assim, por que eu tomei essa atitude? Por que eu agi dessa maneira? Qual foi o motivador para isso? A gente pode dizer várias coisas, mas eu quero me resumir a duas situações apenas.
Primeiro, a concupiscência humana, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos como consciência, aquilo que nós, como homens e mulheres, desejamos supostamente fazer, aquilo que Deus deveria fazer através de nós, mas nós tomamos a frente e simplesmente decidimos por nós mesmos e fazemos. Nossa concupiscência. Grande parte é ela, a culpada das nossas decisões, a culpada dos nossos erros, das nossas falhas. A segunda coisa que eu posso dizer é a influência do mal. Todos aqui lembram do desenho do Pica-Pau? Quem assistiu Pica-Pau aqui? Eu assisti muito Pica-Pau. Já vi até estudo falando que Pica-Pau não pode se assistir, que isso, que aquilo, é tanta baboseira que aparece, não é? Mas era muito legal, porque no desenho do Pica-Pau, virava e mexia quando tinha alguma coisa ruim, tinha um que sentava aqui do lado que era o anjinho bom, e o outro que sentava aqui do lado que era o anjinho mau. Lembram disso? E um falava, faz, o outro falava, não faz. É exatamente o que a gente vive dia após dia, noite após noite, um sentado de cada lado, e dizendo, faz, e o outro, não faz, não faz. E invariavelmente a gente gosta de fazer. Até porque a nossa tendência é para o mal. E por que a nossa tendência é para o mal? Porque ainda pecamos. É apenas tendência. Não estou dizendo que você está no mal, mas às vezes você passa pelo mal. Mas quando nós entendemos o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco hoje, quando nós entendemos que o nosso passado ele é sepultado através de Jesus Cristo na nossa vida, daqui por diante a nossa história pode mudar. Daqui por diante as coisas são transformadas. E aí eu queria trazer 4 convicções que o apóstolo Paulo fala aqui, nesse texto tão maravilhoso, tão fantástico, que fala sobre justificação pela fé. Você é justificado por aquilo que você acredita. Se você acredita em Cristo Jesus, Deus justifica a tua vida nesta noite, e Ele te torna o quê? Justo. Sabe o que é te tornar justo? Livre da tendência, livre da força do mal, livre da tentativa do inimigo, livre da decisão maldita, e Deus te traz para a graça, e faz você nadar no oceano do Espírito, e quando você diz glória a Deus, Deus começa a se manifestar na sua vida, e você verá a graça, a glória e o manifestar de Deus sobre você. Mas você precisa então ouvir a voz de Deus, porque se você não ouve a voz de Deus, você fica aí perdido, parado, invariavelmente tomando decisões malditas. Fala para a pessoa do seu lado assim, pare de tomar essas decisões malditas. Primeira convicção que o apóstolo Paulo fala para nós, e ele fala lá no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se nós olharmos um pouquinho para isso, sobre essa questão da tribulação, o que ela produz em nós, por quê? Porque quando nós estamos no meio da luta, quando nós estamos no meio do problema, quando nós estamos no meio da situação difícil da nossa vida, e que nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós ouvimos uma palavra, uma única palavra, que é importante para passar por toda essa situação: descansa no Senhor, porque quando você se mantém perseverante em Deus, Deus faz com que a sua vida seja glorificada pela graça, e a graça se manifesta em você e faz você paciente, perseverante no momento da tribulação. Quando nós estamos perseverantes na tribulação, a perseverança que o apóstolo Paulo fala, a perseverança que está na tradução do grego, quer dizer o seguinte: permanecer na resistência. Eu profetizo em vocês esta noite, que vocês vão permanecer resistentes. Vai vir o inimigo, vai vir a luta, vai vir a tribulação, mas vai bater no teu peito e vai cair em nome de Jesus. Você vai poder dar aqui aquilo que Deus quer que você dê, você vai glorificar a
a Ele, Deus vai te fortalecer. Você vai dizer: eu sou fraco, Deus, mas eu sei que na minha fraqueza o Senhor me fortalece. A tribulação, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo falando, nos gloriamos. Ele quer dizer o seguinte: olha, está gerando em nós perseverança, permanência na palavra de Deus, resistente. Você é resistente, meu amado? Ai, pastor, eu não sou não. Eu sou uma geleia. Eu sou molenga. Pastor, vem o vento e me balança mesmo. Derruba tudo na minha vida. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou muito favorável a trazer palavras triunfalistas, mas isso é verdade. Quando você está perseverante na palavra de Deus, quando você está pela graça, existe um exército trabalhando por você, que são os exércitos dos anjos de Deus. Deus dá a palavra, a existência sobre aquilo que você está passando. Você já passou pela tribulação, porque você vai se tornar uma pessoa perseverante. Segura bem forte na mão da pessoa do seu lado assim, aperta ela, mas aperta, hein? Eu quero que você aperta bem, para quebrar os dedos, para estralar aqui, ó, os ossos. Você vai dizer para essa pessoa do seu lado: você será perseverante em nome de Jesus. Você terá paciência. E você vai dizer para essa pessoa agora: descansa no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Puxa vida. Tem muito molenga aqui hoje, hein? Ninguém falou glória a Deus. Ninguém falou Deus é bom. Ninguém falou louvado seja o Senhor. Ele acabou de dizer para mim e para você: confia nele, descansa nele, confia nele, descansa nele, confia nele, descansa nele e Ele tudo fará. Há anjos aqui trabalhando para que essa palavra desça ao seu coração. Mas se você quer que a palavra desça ao seu coração, você quer sair daqui sabendo que no meio dessa tribulação que você está passando, porque eu estou passando, você está passando, eu estou passando, e se você está passando e eu também estou passando, eu vou me gloriar nela, porque Deus é comigo, Deus não me abandona, Deus está andando com você. Nós caminhamos pela fé, e pela fé eu sou justificado, e se eu sou justificado, Deus me torna justo, e no final de tudo, Deus me dará a vitória. Deus vai te dar a vitória hoje. Amém. Ah, melhorou um pouquinho. Porque quando nós trabalhamos nisso, quando nós entendemos que a tribulação gera a perseverança gera em nós maturidade. Verso 4. E a paciência, a experiência. Nós nos tornamos experientes, amados. Não é verdade? A vida não te caleja? Hã? Você já sabe o que dá e o que não dá para fazer. Com o tempo você vai falando assim: eu não vou. Eu me lembro claramente, quando eu fui no Play Center, uma das minhas primeiras vezes, e chegou o tal do looping. Alguém foi no looping? Você foi no looping? Você tem idade? Você é novo, pô. Quantos anos você tem? Você tá maluco? Foi no looping, o looping tinha... O looping foi quando eu no Play Center. Ficou muito tempo. Não, eu lembro que tinha o dia quadrangular, que a gente fazia no Play Center. Mas, pô, eu não lembro do looping lá, nessa época. Mas não importa. Eu, quando era bem novo, assim, que nem esse menino bonito de 17 anos aqui, ó, ou o Pedrão, né? Eu não tinha medo, Sergião. Eu entrava na fila, andava no negócio, saía e voltava na fila de novo. E eu ia de várias formas. Eu levantava a mão, eu dava risada, eu brincava. Com 17 anos, a gente tem uma certa experiência que talvez tira de nós certos receios e a gente vai tomando as atitudes intempestivamente, vai indo. Não é assim? E aí eu estava comentando agora que eu fui o primeiro a fazer um dia para jovens cristãos no Play Center. A gente levou quase 12 mil jovens naquele dia. Foi uma loucura.
E o looping estava lá. E eu me lembrava do looping. Puxa, como eu ia lá, tal. Falei, vou lá um pouquinho. Quando eu estou na fila, arrepiava todas as minhas costas, assim. E aquela gritaria. E eu via aquele negócio fazendo aquele barulho, porque eu não lembrava do barulho. Lembra disso? Aquele carrinho maldito. Eu não fui. Não fui. Simplesmente não fui. E o Viking? O Viking eu gostava de sentar na última fileira. Amava. Eu já sentava com o braço levantado. Se pudesse eu levantava as pernas. Mas já ficava com o braço levantado. O Viking eu até fui, mas sentei no meio. Porque a experiência já era boa, eu já sabia que sentar lá no fundo ia levantar tudo até aqui, eu queria que você levantasse só a metade. Quando nós entendemos isso, que a perseverança gera em nós uma maturidade, uma experiência, a gente começa a analisar através do Espírito Santo de Deus, em sua sabedoria, em seu empreendimento na nossa vida, para que nós possamos ser construídos como cristãos. Nós já olhamos para frente, já podemos evitar. Aprenda uma coisa, o cristão não pode ser inteligente. Fala isso para a pessoa do seu lado, pode falar. O cristão não pode ser inteligente, Paula. Não pode. Cristão não pode ser inteligente, porque o inteligente aprende com seus erros. O cristão tem que ser sábio, porque o sábio aprende olhando o erro dos outros. É por isso que Deus nos ensina a sabedoria dele. E por que é a sabedoria dele? Porque ele vem e te fala, melhor que não faça, mas você vai lá e faz. Aí você aprende com o seu erro. Aí você se torna inteligente. Ó, isso já aprendi, já errei, não vou fazer. Mas Deus diz para mim e para você, se você for uma pessoa experiente, ouvir a voz de Deus, ter a paciência necessária, Deus vai fazer com que você evite passar pela tribulação. Amém. O problema é que você quer passar. Gosta. Eu falei hoje de manhã aqui, tem muito crente mulher de malandro, gosta de apanhar. Não é? Gosta de apanhar da vida. Porque vai, continua insistindo, continua perturbando, continua petulante, vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Mas eu quero que você aprenda, meu amado, que quando nós estamos experientes, quando nós estamos maduros pela palavra de Deus, ela gera em nós algo tremendo, gera felicidade, gera alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que Deus se alegra conosco? Quando nós nos parecemos com Cristo. Se nós nos parecemos com Cristo, nós vamos andar como Ele, falar como Ele, pensar como Ele, fazer como Ele. E aí quando nós fazemos tudo isso, Deus se alegra, Deus dá graça e a gente vive a vida. Maduros. Mas a gente é imaturo. Sim ou não? Sim. Principalmente nas nossas relações pessoais. Porque aí tem alguma coisa que nos machuca, a gente vira a cara para a pessoa. Eu sou assim, eu tenho que mudar. Quem é assim? É? Você é assim? Eu fico frio. Eu fico frio. Tem que mudar. A gente precisa enfrentar de frente as coisas. Não é? E o Espírito Santo de Deus, você precisa gerar maturidade. Para de ser criança. A Bíblia de Deus fala, para de ser criança. A criança tem que ser só no sentido de nós sentirmos a pureza dos sentimentos para com Deus, para com o irmão, com amor, com simplicidade, para perdão. Mas nós não podemos ser, como a Bíblia diz, meninos inconstantes na fé. Você é um menino inconstante na fé? Você precisa se tornar uma pessoa madura hoje, em nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, você precisa ser maduro, meu irmão. E o que diz mais? A Bíblia fala nesse mesmo verso, verso 4. E a experiência gera o quê? A esperança. O que é esperança, meu amado? É confiança. É confiar naquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Só que a maioria não se perde em desertos. Ouça bem o que eu vou te explicar nisso.
A maioria não se perde em desertos, a maioria se perde nos palácios. O que quer dizer isso? A maioria se perde quando está bem, não é quando está mal. Porque quando está mal, você está lá na pegada com Deus. Ai, Deus, me ajuda. Eu vou entrar no voto, eu vou entrar aqui, Senhor, eu vou fazer campanha. 7 semanas pulando no pula-pula da igreja abençoada da comunidade Deus é a Palavra. Eu vou dar 7 pulos lá, e cada pulo vai destruir toda a obra do mal. Você vai ver, Deus, eu entro na pegada. Eu vou para cima, eu vou na reunião dos 318 pastores, eu vou lá, Deus. Ah, vai ter água santa lá na frente, eu vou também lá. Você vai ver, Deus, eu vou passar desse deserto, o vale vai passar na minha vida. Aí quando você passa pelo deserto, quando você passa pela tribulação, quando você passou pela situação, você está bonitinho, você está bem, a primeira coisa que você faz é largar Deus. A primeira coisa que você faz é se distanciar das promessas do Senhor. Porque você acha que você já está bem, está bonito na fita, e vamos embora. Oh, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Você não se perde na tribulação, você não se perde no deserto, você não se perde nas coisas ruins, porque você sabe a quem procurar. Mas você tem que se fortalecer nesse momento, para dizer, Senhor, quando eu estiver bem, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Viver a tua obra, viver a tua graça, viver a tua palavra, porque assim eu continuo me fortalecendo cada vez mais. A gente não pode se perder quando estamos bem. A gente se perde quando a gente se perde quando estamos bem e não quando estamos mal, porque mal a gente reconhece que nós estamos mal. Então, amados, a maturidade traz para nós a esperança, a confiança de que mesmo nos momentos bons estamos em Deus. Porque nos momentos bons, a gente lembra dos bons para passar pelos maus. A gente lembra dos bons para passar pelos maus. Agora é um momento bom, não é? A gente não está aqui, não está gostoso ouvir a palavra de Deus? A gente cantou, não é? Acabamos de cantar, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E ainda a gente olha como é lindo esse cântico. A gente coroa Jesus. Aonde a gente coroa Jesus? No nosso coração. Nós coroamos Jesus na nossa vida. Você declara que a tua vida é de Deus, e que o reino de Deus é estabelecido em você, e o rei vem habitar no seu coração. Coisa linda isso, não é não? Eu acho isso demais. Hoje, você precisa voltar a confiar em Deus. Confia nele, meu amado. Fala para a pessoa do seu lado, confia nele. E aí ele continua dizendo, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A confiança, ela é pelo Espírito Santo de Deus, gerando promessas em nós, mesmo em dias cinzentos. O Espírito Santo de Deus nos testifica como filhos, filhos amados do Pai. Pastor, nessas 4 situações que o Senhor ensinou hoje aqui, como é que eu produzo isso na minha vida? Então eu quero te dar 3 passos. 3 passos simples para você passar por isso. Primeiro, diga comigo, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Primeiro passo, você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus precisa ter comunhão. Você precisa ser adorador. Você precisa ser um cara íntimo de Deus. Para mesmo no momento bom e no momento ruim, estar pronto para ouvir a voz dele. Você é sensível? Ou você é um insensível? Sou sensível. É? Que bom, Fê. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. A gente tem sensibilidade? Olha, eu nunca vi uma geração tão dura de coração como é a atual. Ô pessoalzinho duro de coração. São os duros de coração. Duros. Duros. Deus te pede algo e você continua
sendo essa pessoa orgulhosa e não ouve a voz de Deus. Amados, em nome de Jesus, diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Segundo passo que você precisa ter. Amém? Repita assim comigo: eu preciso ser submisso aos valores de Deus. Quais são os valores de Deus? A gente pode colocar eles tudo na manifestação do fruto do Espírito para nós, e nós andarmos através da manifestação do fruto do Espírito como um valor pessoal. O que é isso? A vontade de Deus. Ser submisso aos valores de Deus é estar andando debaixo do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer realizar na sua casa, na sua vida, na sua família, por onde você andar, aquilo que Ele tem para você. Deus só quer o teu bem. E se Deus só quer o bem, seja submisso a Deus. Seja obediente, meu amado. Nós sempre falamos, é melhor obedecer do que sacrificar. E quando você está no erro, quando você está passando pela situação, você mais sacrifica. Por quê? Porque você tem que lutar muito para poder voltar a fazer as coisas corretas de Deus. Vai machucar, vai doer, vai cansar, vai entristecer, vai trazer depressão para a sua vida. E você continua sendo esse perturbado, querendo ter o coração duro e não ser submisso à voz de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: para de ser um crente de coração duro. Fala isso para a pessoa do seu lado: para de ser crente de coração duro. Para encerrar, o último passo. Diga assim comigo: eu preciso confiar plenamente no amor de Deus, na minha vida, na minha casa e por onde eu andar. Você confia plenamente no amor de Deus? Você tem certeza que você confia plenamente no amor de Deus? Porque confiar plenamente no amor de Deus é saber que Deus me ama. E que Deus me ama, eu posso amá-lo e amar os meus irmãos. Nessa noite, nós podemos andar diferentes, nos propormos diferença. E se não fizermos isso, estamos perdidos. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que Deus falou com você, porque Deus falou comigo. Eu sei que Deus trabalhou no seu coração e na sua mente hoje, porque você precisa entender que todos nós, como maduros na fé, podemos mudar a nossa história. Abra sua Bíblia no mesmo capítulo, Romanos 5. Diz assim, primeiro verso. Romanos, capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Você é justificado, amado. E quando nós somos justificados pela fé, nos tornamos justos. E a justiça de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe o que quer dizer isso? Que quando nós estamos sendo justificados por Deus, não há ninguém que possa ir contra a sua vida, porque o braço forte do Senhor está estendido sobre você. O braço forte do Senhor está estendido sobre você. O braço forte do Senhor está estendido sobre você, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? A proteção, a bênção, a graça, a manifestação do fruto do Espírito sobre a sua vida. Não sei como você está, mas eu quero orar e pedir que o Espírito Santo de Deus confirme essa palavra sobre a sua vida. E que você saia daqui confiante, maduro, preparado para passar por toda essa situação
E quando vier a tribulação, você vai dizer assim: glória a Deus, eu sei a quem tenho servido, e eu sei que eu passarei por ela. Será que eu posso ouvir isso de você? Eu vou passar pela tribulação em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir de você que você sabe em quem tem crido? Eu creio no meu Senhor e no meu Salvador Jesus Cristo. Eu creio. Por isso estou aqui hoje. E você também. Se você crê, Deus quer mudar isto. Feche teus olhos.